Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Seu Direito. Olha, no podcast Seu Direito a gente fala de assunto importante, especial para você, sempre com cunho objetivo educacional. Aqui a gente fala sobre informar, instruir e conscientizar. E hoje o nosso podcast é muito especial porque é o primeiro podcast, é a inauguração do podcast Seu Direito. E claro, a gente não poderia deixar de convidar as pessoas mais importantes da OAB aqui em Ribeirão Preto, além de todos os advogados, claro, né? O presidente e o vice-presidente da OAB, o Alexandre Nutti e o Alexandre Silveira, uma dupla de Alexandre, hein, gente? Então vocês vão ficar sabendo aqui de coisas importantes sobre a ordem dos advogados, falar sobre o cenário jurídico brasileiro, quais são as perspectivas, tudo que está acontecendo. Então, o Seu Direito, o quadro Seu Direito, o podcast Seu Direito começa hoje. E os convidados especiais estão aqui com a gente, Alexandre Nutti, Alexandre Silveira, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro aqui, nosso podcast. Obrigado, Seu Direito. Hilário. Muito feliz de estar no podcast, ainda mais sendo o primeiro, né? Responsabilidade aumenta. Espero que a régua é alta, né? A régua é alta. Já começou por cima aqui, né, Alexandre? Obrigado, Hilário, pela oportunidade. E vamos tentar elevar o sarrafo aí para a gente trazer um conteúdo de qualidade, informativo e que faça diferença na vida da advocacia e da população. Beleza, a gente acompanha de perto, vejo o trabalho de vocês de perto e realmente, quando você fala em aumentar o sarrafo, a gente realmente sabe que o trabalho está sendo bem feito. Bom, vamos começar aqui, e claro, né, eu fiz aqui uma listinha, uma copinha, não pode perder essa oportunidade de fazer as perguntas que a gente quer fazer, as perguntas que chegam até nós, né? Então a gente tem aqui uma pergunta, e claro, tem aqui uma curiosidade minha, né, cara, o que levou vocês, né, a abdicar da carreira profissional para poder lidar para a advocacia, porque a gente sabe que isso, gente, é muito complicado, né? Deixar o escritório, cuidar das coisas da advocacia, as pessoas abdicam, inclusive do contato familiar também, do seio familiar, né? Do seio da sociedade, e as pessoas entram, tem muito trabalho. Qual que é a trajetória, a participação de vocês na OAB? Conta pra gente. Bom, a minha trajetória na política de classe, ela começou há uns 12 anos atrás, mais ou menos, quando eu fiz parte de uma comissão estadual de ensino jurídico. Eu já gostei bastante, né? Aí depois participei de uma eleição, de uma chapa, que a gente não teve sucesso. Na segunda tivemos sucesso, eu fui tesoureiro. E nessa aqui eu sou presidente. Mas o que leva a gente a se expor a essa possibilidade, né? Eu sempre lembro de que quando eu comecei a advogar, existiam outros colegas e outras colegas que estavam nessa função. E eu tive que me socorrer da OAB em muitas situações, né? Então, eu penso que é uma doação pessoal que se faz para a classe, não como gratidão, mas eu penso que é o dever, né? Se entendermos que é possível, se a advocacia entender que a gente é apto, porque realmente tem que se desdobrar, né? O escritório, aqueles períodos de não levar tantos mais serviços para casa já foram, né? Agora mas os prazos estão sempre aí. Os prazos estão aí, então a gente trabalha muito mais porque tem uma função a cumprir. Mas a vontade mesmo é de servir. A gente foi ajudado e a OAB chegou onde chegou por todos que nos antecederam e temos que continuar, né? Prestigiar todo esse legado e essa construção que vem sendo feita desde 1932. 32, isso, Vera. Claro, basicamente é isso que o Nutti falou, né? Enfim, retribuir para a advocacia e para a sociedade aquilo que a advocacia nos deu, né? Que nós conquistamos arduamente, trabalhando, estudando, né? Um aperfeiçoamento constante, mas eu vou trazer um elemento aqui, em acréscimo ao que o Nutti falou, que o nosso trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho gracioso, pelo qual nós não recebemos nada, absolutamente nada, né? Muitas das vezes nós colocamos do nosso próprio bolso. E é sim uma missão, tanto quanto complexa, equilibrar o escritório, porque a OAB, ela não te remunera, tem gente que pensa que a gente não paga anuidade, pelo contrário, é uma condição de elegibilidade, né? Você está aqui com os cofres da OAB, exatamente, né? Que tem algum tipo de desconto na ESA, a gente tem os mesmos ônus e bônus que qualquer advogado tem, né? E é um desafio, sim, equacionar escritório com OAB e família, mas quando a gente gosta do que faz, quando a gente tem amor,
né, pela instituição, e a gente precisa levar essa instituição adiante, a gente consegue equilibrar e fazer com muito carinho e com muito esmero. Você falou em desafios, né? Então, vamos pegar essa palavra desafios, né? E a gente sabe que os desafios em âmbito nacional é um. Os desafios em âmbito regional são outros. Mas no final das contas, a gente vive de desafios, né? E quais são os principais desafios hoje da OAB, pensando aqui no nosso espaço de Ribeirão Preto e da subseção de Ribeirão Preto? Aliás, a subseção de Ribeirão Preto pega que cidades? Qual que é o âmbito da subseção de Ribeirão Preto? Olha, Ribeirão Preto pega Jardinópolis, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Quantos advogados mais ou menos tem? A gente está quase chegando em 9 mil inscritos. 9 mil inscritos. Exatamente. Essa é a base da nossa subseção, a quarta maior subseção. Nós passamos Santos e hoje nós somos a quarta maior subseção do estado. Bom, então aumentam os desafios também, né? Sim, a responsabilidade, não só desafio, como das responsabilidades também aumentam exponencialmente com esse exército de advogados e advogadas. Tá, e todo mundo quer saber, né? Que quem trabalha na área, né? Quer saber quais são os desafios, o que se discute numa reunião de diretoria de OAB, quais são os desafios, qual que é o foco dessa diretoria, pensando nos advogados e também na sociedade, né? Porque a gente viu que a casa do advogado e da cidadania. Exatamente, né? Da advocacia e da cidadania. Da advocacia e da cidadania. Quais são os desafios para essas duas vertentes, né? Advogado e cidadania na nossa região? Olha, os desafios são muitos, né? Mas o que a gente procura focar cada época tem os seus desafios, né? A nossa geração, que agora está no comando, né? E também mesmo que as mais novas passando por uma mudança de estrutura de trabalho muito rápida, que foi a pandemia, a digitalização, a virtualização. Então, uma das frentes importantes é para que todas as gerações da advocacia se encontrem presencialmente, tal como ocorria na nossa época, que nós íamos ao fórum, encontrávamos outras colegas e aprendíamos muito com eles. E também, às vezes, a gente dava uma opinião que os mais velhos aproveitavam, né? Então, é sempre uma troca. Então, essa é uma preocupação, que a cultura da advocacia seja transmitida. Conhecimento jurídico é uma questão, cultura da advocacia é outra questão. Só com a prática, só com a convivência que acontece. E essa digitalização muito rápida, né, mudou muito a estrutura de trabalho. Muitas pessoas trabalham hoje em home office, os advogados que talvez um pouco mais tradicionais não tinham tanta habilidade. Então, todas essas questões nos preocupam. E também maneira de colocação no mercado, né, na profissão dos colegas mais novos que vêm chegando aqui, né? Eles que são o futuro da OAB. Essa digitalização do processo, né, que antecedeu a própria pandemia, praticamente parecia que estávamos esperando, né, que a pandemia fosse acontecer. A digitalização do processo, são dos colegas antigos, do legado que eles deixaram, né? Essa digitalização dos processos e a pandemia, ela fez com que muitos advogados deixassem de advogar? Eu não acredito nessa possibilidade, né? O processo eletrônico, digital, ele começa em final de 2012, começo de 2013. Ali sim houve, vamos dizer assim, alguns colegas que não, né, tinham familiaridade com a informática, de fato deixaram a profissão, né? Mas desde então, a advocacia vem se aperfeiçoando e a OAB vem oferecendo um instrumental adequado para que os advogados e advogadas possam dominar essas mídias, essas ferramentas de trabalho, né? E a pandemia, o que ela trouxe de diferente, ao meu ver, foi mudar o local de trabalho, né? Que antes nós nos reunimos em escritórios e hoje nós podemos trabalhar em nossos lares com o benefício das tecnologias, gerando economia, gerando ganho de tempo, qualidade de vida, né? E a forma também de se comunicar com os outros colegas mudou um pouco, né? Hoje nós usamos essencialmente, né, as redes sociais, WhatsApp, e a gente também tem várias ferramentas que se adiantaram, né? Teams e Zoom, pelo qual a gente consegue fazer uma reunião de qualidade sem ter que se deslocar. Então eu acho que a pandemia, ela, enfim, deixou um legado positivo, que foi o de racionalizar o tempo de trabalho da advocacia, de forma
da advocacia poder aproveitar mais o seu tempo com aquilo que é muito importante também, que é a sua família, que é o lazer, que é os estudos. Então eu vejo um saldo, pelo menos nesse aspecto, muito positivo. Vamos falar um pouco sobre direitos humanos, né? A gente sabe que a OAB, né, os advogados, tem um papel fundamental na conquista, na realização, né, da construção dos direitos humanos. E como é que a OAB tem lidado com essa questão dos direitos humanos diante de todas essas mudanças que a gente vem enfrentando, com lesão de direitos, né? Tribunal da internet, vamos colocar assim, as pessoas são julgadas às vezes sem o direito de defesa, né? Como que a OAB vem lidando com essa questão? Como que a OAB enxerga isso? Bom, como a tecnologia que a gente estava dizendo, né, precipitou tudo muito rápido, né? Então a possibilidade de interação em redes sociais realmente leva a pessoa do céu ao inferno em 2 segundos, talvez até menos que isso. Tem os cancelamentos, né, e tudo isso. A gente vê isso com preocupação, mas a preocupação talvez tão grande seja, ou até mais, com as situações reais, né? Ribeirão Preto e a região tem como todo o Brasil, né, mas aqui ainda fica um pouco mais gritante, porque nós temos uma pujança econômica, né? Fica muito mais gritante que nós temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, de toda a ordem. Naturalmente cabe ao poder público esse equacionamento, mas a OAB está sempre presente em todas as situações que há violação ou possível violação de direitos humanos. Fazemos isso pela nossa Comissão de Direitos Humanos, que inclusive é reconhecida positivamente, posso dizer que no estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo. Então é uma preocupação, acho que todo cidadão deveria ter, né? Mas a gente, eu digo nós advogadas, isso está no nosso compromisso profissional, está na lei, né? Que o advogado tem que zelar e lutar que os direitos humanos sejam observados. Então todo advogado é um soldado da sociedade para que esse tipo de situação, não ocorra, mas quando ocorrer, as medidas têm que ser tomadas. Eu gostei, todo advogado é um soldado, da sociedade, sim, em defesa da sim. cidadania. E nós da OAB, né, através da sua Escola Superior da Advocacia e até mesmo através do Departamento Cultural, nós nos preocupamos muito com esse conteúdo humanístico, né? A formação do advogado, ela é necessariamente humanística. Eu sempre falo nos meus discursos, nas solenidades de outorga de carteira, que advogado tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, está na profissão errada. Então, nós tentamos, e eu acho que nós conseguimos, sensibilizar a advocacia de que a profissão não é só a defesa dos direitos e garantias individuais, mas também é um instrumento de transformação social, né? Para melhorar, trazer justiça, igualdade para as pessoas mais desvalidas, né? E nesse sentido, como bem disse o NUT, né, o nosso juramento, que nada mais é que a reprodução do inciso 1 do artigo 44 do Estatuto, fala que nós devemos velar pelos direitos humanos, pelo Estado Democrático de Direito e pelo aperfeiçoamento de todas as instituições jurídicas, né? Então, eu penso que os direitos humanos é o que distingue uma sociedade civilizada, avançada, de uma sociedade atrasada, incivilizada. Isso. A gente viu, né, recentemente, né, não só no estado de São Paulo, a questão de custeio, do pagamento de custas para ter acesso à justiça. Exatamente. Né? Uhum. E a gente viu uma participação bem ativa da OAB nessa questão da defesa de direitos humanos, mas também do acesso à justiça dos vulneráveis. Eu queria que vocês contassem para a gente como é que foi essa batalha, né? Já que falando nós somos de soldados, vamos falar em batalha. Sim, né? Foi uma batalha, né? Foi não, está sendo. Está sendo, né? A primeira batalha foi... contextualizando um pouquinho, né, para quem não está acostumado, não para os advogados, mas para ingressar com alguma ação judicial no fórum estadual, que é o fórum mais comum que as pessoas, né, utilizam, né, mais próximo da população, tem que se pagar custas de processo. Uma taxa... Só para poder contextualizar ainda mais um pouco. Para separar tem que pagar custa, para despejo, para fazer tem que pagar... para despejar... Para cobrar cheque não tem mais. Às né? vezes até cobrar alimentos, até os alimentos da criança... determinadas situações. Vai pedir exoneração dos alimentos, que seja. Então, todas as pessoas têm que pagar uma taxa, essa taxa varia conforme o tamanho da ação.
E ainda no processo tem algumas outras taxinhas que não são tão altas, mas passariam a ser tão altas. Tem que notificar ou citar a pessoa, tem uma taxa. Tem que mandar uma carta R, tem outra taxa que vai pagando. Então não é só essa taxa inicial. E os clientes acham que esse dinheiro vai para o advogado? Nada, vai para o tribunal. Claro que o tribunal tem que ter uma dotação orçamentária. O tribunal precisa, né? Para ter justiça precisa ter advogado, juiz e, em algumas situações, promotor de justiça. Mas então o Tribunal de Justiça enviou um projeto, né, através do governador, para que subisse essas taxas de uma maneira bem substancial. Então, a OAB compreendeu que esse aumento das taxas inibiria o acesso à justiça. A pessoa não conseguiria entrar, ou até conseguiria, mas fala assim, poxa, eu não vou entrar com a ação, e porque eu vou ter que gastar e eu não quero dispor desse dinheiro. E toda vez que essas ações não são levadas para o juiz arbitrar quem está certo, quem está errado, vai criando algumas cicatrizes naquele ambiente social, naquele ambiente familiar, naquele microambiente. Então a OAB se uniu, né, obviamente capitaneada pela OAB São Paulo, e todas as subseções se uniram e falamos com os vereadores das cidades, a nossa Câmara aqui de Ribeirão Preto, também a de Serrana, fez uma moção contrária a essa urgência na apreciação. Então a urgência na apreciação desse projeto de lei, que ia ser muito rápida a tramitação, ela foi bloqueada, né, pelos votos contrários. Então isso foi uma vitória, porque assim, se tiver que subir, tudo bem, mas tem que discutir, tem que ser mais amplo o debate, né? Precisa subir, não precisa, qual que é a dotação do Estado, do tribunal, precisa mais dinheiro aqui na ponta. Então é isso que a gente conseguiu, bloquear para poder dialogar e compreender as custas. É um papel fundamental, né, da presidente Patrícia Vanzolini e do vice-presidente Leonardo Sica, que eles conseguiram amalgamar a advocacia bandeirante paulista em torno desta bandeira, e num momento muito crítico para nós, porque assim, esse aumento seria muito impactante, porque nós vivemos um momento de indefinições com relação aos critérios da assistência judiciária gratuita. Então, ao cidadão que busca o Poder Judiciário hoje e pleiteia a justiça gratuita porque não tem condições, ele enfrenta uma miríade de entraves e de exigências para poder fazer jus a esse benefício. E nem sempre há um entendimento uniformizado do quais são os critérios. A família que ganha até 3, 4 mil reais, enfim. E me parece não, esse assunto está pautado pelo STJ, que vai definir quais são esses critérios e trazer mais segurança, mais tranquilidade, não só para a advocacia, quanto para a cidadania. E nesse sentido, foi muito importante esse trabalho de corpo que foi feito e capitaneado pela OAB São Paulo, no sentido de inibir, né, esse aumento exponencial das custas que, de fato, seria um obstáculo ao acesso à justiça. Mais que dobrava em algumas situações. Em algumas situações mais que dobra o valor das custas. Bem acima exatamente. dos índices inflacionários. E lembrando, o Nutti falou, né, o tribunal tem uma dotação orçamentária, mas a rigor o tribunal, inclusive a remuneração dos magistrados e servidores, ela é custeada pelos nossos impostos. Né? E essas taxas que são cobradas, né, no processo não podem servir como fonte de custeio do Tribunal de Justiça de forma ampla, remuneração e outros itens que compõem o orçamento, né? Então tem que ser cobrado de forma adequada, e para chegar nesse valor adequado precisa de debate, precisa de discussão, e a advocacia precisa participar desse debate, porque sem a advocacia não há justiça. Com certeza. E essa questão que a gente acaba falando de custas, a gente acaba de uma forma ou de outra ficar pensando naquelas pessoas que têm uma vulnerabilidade mesmo, né? Não tem condições de pagar as custas de forma alguma, e às vezes não tem condições de contratar um advogado. Então as pessoas saibam, né, que existe uma realização dessas pessoas procurarem eventualmente um advogado que é garantido pelo Estado, que é assistência judiciária gratuita. Né? A Defensoria Pública, o que a Defensoria Pública não consegue absorver, existe um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, que os advogadas fazem todo o trâmite, né? Nesse caso, a pessoa
que precisa do advogado gratuito, ela não paga taxas judiciárias, assistência judiciária gratuita, é isento. Então a pessoa não tem despesa alguma. O Estado paga isso, remunera os advogados em certa medida. Então há situações em que não há custas, nem aquela taxinha do tribunal e nem a despesa com o advogado. Mas tem que passar por uma triagem e verificar. E é o Estado que remunera o advogado nesse caso. Isso, existe um convênio, uma tabela de atos processuais, de tipos de ação, que quando o Estado encaminha isso para uma triagem que é feita pela própria OAB, ou seja, existe uma fila, que vai se direcionando os processos conforme a área de atividade do colega, ou da colega, e aí, portanto, ele no final do trabalho ele é expedido uma certidão, a OAB transmite isso para a defensoria faz o pagamento dos honorários. Bom, então quer dizer que o nosso podcast aqui, Seu Direito, viu, gente? Você está vendo, a gente disse que a gente ia falar aqui sobre assuntos educacionais e principalmente para informar, instruir e conscientizar as pessoas de que, se precisar de um advogado, ainda que não tenha condições financeiras de suprir o pagamento dos honorários, existe uma participação da OAB dentro do Estado, quando a Defensoria Pública não é capaz de suprir esse atendimento. E os advogados, então, como disse o presidente Nutti, é um soldado da sociedade para defender os interesses, e aí sim ele se dispõe num ônus aqui, no munus, de defender as pessoas aí com a remuneração feita pelo Estado. Então é claro que as pessoas têm toda a possibilidade de ser bem defendida, podendo ter acesso aos advogados e à advocacia, né? Bom, então tá aí o nosso podcast para levar para vocês essa informação. Lembrando, você já levantou para falar aí, né? Não, é porque assim, existe, né, a nossa atividade, a nossa profissão, nosso munus público constitucional, que é a única profissão que tá, de índole privada que está prevista na Constituição de 88, no artigo 133, né? A gente hoje lida com uma realidade que foi regulamentada pelo Conselho Federal, que é a advocacia pro bono. Então, há grandes advogados, bem-sucedidos, que destinam, sim, uma parcela do seu tempo a cuidar de casos de pessoas que não têm condições de contratar um advogado e que, às vezes, enfrentam muita dificuldade com a triagem da defensoria, né? Lembrando que a defensoria, ela tem uma abrangência aqui em Ribeirão Preto muito grande, mas ela não tem capilaridade em todo o estado. Então, se a gente pega aqui as subsedes, né, as comarcas que compõem a 12ª subseção, Jardinópolis, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa do Viterbo, lá 100% da advocacia é que atende essas demandas das pessoas mais necessitadas, que de fato não têm condições de arcar com os honorários particulares de um advogado. E lembrando que há sim advogados que se dispõem a doar o seu tempo, a sua inteligência, a sua experiência, defendendo pessoas desvalidas de forma gratuita. Então essa história de pro bono em aparecer em filme acontece na realidade. Não só acontece, como está regulamentado pelo Conselho Federal. É óbvio que não pode usar isso como mote para captação de clientela, mas é legítimo. Inclusive, eu acho de rigor que a advocacia, os advogados se doem um pouco a essas pessoas, até mesmo para poder... a gente trabalha num ambiente muito árido, que vai desumanizando o profissional, né? E eu acho que essas pessoas, elas trazem um diferencial para a nossa vida e ver a transformação da vida daquela pessoa, quer seja um alimento para o filho, quer seja um remédio, uma cirurgia, né? É algo muito gratificante. Vamos falar um pouco de tecnologia, né? Do avanço da tecnologia, vamos falar sobre a dificuldade que as pessoas, alguns advogados até têm dificuldade de ter os equipamentos, a tecnologia, né? E eu fiz uma visita lá na casa do advogado aqui em Ribeirão Preto, eu vi que tem salas específicas para a pessoa não só atender clientes, para poder estudar e também fazer audiências ali diretamente com toda a disponibilidade da OAB de Ribeirão Preto. Conta para a gente como é que foi essa mudança nesse momento importante da sociedade. A sala, o espaço existia, né? Ele não era tão utilizado, muito pouco utilizado. Mas só que quando surgiu a pandemia, surgiu a necessidade das câmeras, né? Para poder fazer as audiências. E acabaram as câmeras, né? Isso aí é uma historinha. Coube a mim, em plena pandemia, arrumar 2 ou 3 câmeras aqui na Zé Bonifácio. Eu vim aqui com máscara, com tudo, não tinha vacina. Conseguimos comprar as câmeras e colocamos lá. Então, agora a sala é muito mais utilizada.
as salas. Esse espaço, que já é muito bom e digno, ele vai ser, o planejamento é que ele seja completamente reformado, porque aí nós teremos realmente um espaço mais múltiplo em relação à utilização. Então nós teremos salas de reunião para advogados se reunir com mais de um ou dois clientes, sala de reunião de 8, sala de reunião de 6, um espaço de coworking, salas menores, né? E sala de espera e tudo isso. Então aquele espaço vai ser remodelado. E esse espaço, ele é uma questão curiosa. Muitos advogados, né, como o Silveira falou, não é que ele fechou o escritório, ele deixou de ir no prédio comercial, né? O escritório é onde o advogado está, né? Se estiver numa caverna peticionando na praia, o escritório está lá, celular, né? É na tela do celular. E o que a gente quer que aconteça, e já às vezes acontece, aquele colega que está trabalhando em casa, tem hora que ele precisa encontrar outros advogados, né? Você precisa ter aquela experiência do fórum, né? Aquela meio terapia de grupo, fala do seu processo, você fala do meu. Então, muitos advogados, às vezes, que têm excelente condição estrutural em casa ou no escritório, eles vão na OAB. Leva o notebook lá e então, bate um papo, tal, toma um café. Eu também vi uma coisa interessante, né? Sabe, tá dizendo que a OAB passou a ser um centro de convivência, né? Tem quadra de beach tênis, tem campo basquete, de futebol, basquete, vôlei, farmácia. Conta pra gente essa alteração na farmácia, que ficou maior que muitas farmácias que na rua, né? Olha, não é porque é da advocacia, não é porque tá na OAB não, mas pra mim a melhor farmácia de Ribeirão Preto é a nossa lá. Eu acho também. Porque nenhuma farmácia, eu desafio quem quer que seja, pratica os preços que a farmácia da CAASP pratica. Porque a CAASP, por força estatutária, ela não pode ter um centavo de lucro. Então é a preço de custo mesmo, né? Então toda essa vantagem, todo esse benefício é repassado para a advocacia, e com essa ampliação que nós conseguimos agora nessa gestão encabeçada pelo NUT, a gente levou todos aqueles produtos dermocosméticos e enfim, tudo aquilo que você vê nas grandes farmácias, hoje você tem lá na farmácia. Então quem for lá jogar um beach tennis já pode comprar um protetor solar ali. Exatamente, não queremos que vá lá comprar, espero que não precise comprar remédio, né? Mas que advogado que não toma remédio, depois estômago, pressão. Mas é por isso mesmo depois do beach tennis é inflamatório, corre solto lá, né? Mas é por isso mesmo, Hilário, que nós, né, na gestão passada, que foi capitaneada pelo querido presidente Luiz Vicente, né, que nós decidimos investir no esporte. A advocacia ficou trancafiada, né, Nuti, 2 anos, muita gente com seríssimos problemas, né, emocionais, e a gente identificou que a advocacia tinha uma necessidade de ir pro ar livre, né, respirar um ar puro, poder conviver. Então logo houve a flexibilização, né, daquele processo todo que nós vivemos, a gente conseguiu muito rapidamente adaptar um espaço que era praticamente um terreno baldio, né, para 4 quadras de areia multisportes, que não é só beach tênis, futebol, vôlei de areia. Vôlei de areia, futebol de areia. O pessoal faz funcional também. Pode fazer funcional, né? Então ali foi uma forma de devolver a autoestima para a advocacia, né? Para que a advocacia reconquistasse a saúde mental. Então para nós foi muito gratificante e foi reconhecido que tanto que lá tem fila hoje para poder praticar os esportes ao ar livre. Eu tenho visto, né? E para utilizar a farmácia, apresentar a carteira da OAB, mostrar que está inscrito. Exatamente. Estando em dia, né, com a anuidade, mostra a carteira, e também tem os dependentes, exatamente, né? A advocacia também às vezes não se atenta para isso. Então, o cônjuge do advogado e os filhos, né, os descendentes, eles fazem jus a todos os benefícios da CAASP, que não se limita só à farmácia. Lá na OAB nós temos um gabinete odontológico, nós temos um dentista que fica lá 8 horas por dia, atendendo a advocacia, um tratamento de extrema qualidade. Aquilo que você encontra nos consultórios particulares, tanto em termos de equipamento e material, tem lá. E um dentista muito menor, né? Muito menor. Campanhas de vacinação, né? De vacinação, sim. Todo ano nós temos uma campanha da gripe, né? Exato. Geralmente é da gripe. E também e doação de sangue que eu... Exatamente, doação de sangue. E não só isso, né? Aí eu queria que o presidente Nutti falasse dessa novidade, que nós fizemos uma
a gente tentou equacionar, na verdade a gente equacionou o espaço lá de forma a proteger mais a figura do advogado, que tinha que ir no TED, e aí tinha que passar pelo corredor que dava acesso à farmácia, e aí o Nutti vai contar um pouco disso, de forma a preservar mais a advocacia nesse sentido aí, e a gente conseguiu não só adequar o espaço, levar toda a parte burocrática para um bloco e deixar aquele outro bloco, né, com serviços mais voltados para o dia a dia da advocacia. Isso essa questão do TED, né, gente, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, né, ele visa proteger os advogados, né, e punir aqueles que de fato não são os soldados, né? É o fogo amigo, fogo inimigo, né? Então é importante, né, que a OAB, né, tenha esse acompanhamento efetivo, né? Porque em todas as profissões tem os bons, tem os ruins, e a OAB não pode deixar que um advogado que não ande na linha preste um serviço prejudicando aquele que está cumprindo todos os deveres, todas as obrigações que tem com a sociedade, né? Então essa reforma ela é importante também porque ela visa, né, a fortalecer aqueles que andam de forma ajustada. Né? Vou falar agora mais para os advogados, né? Talvez a população não, mas funciona. Mas é importante que a população saiba que o advogado que está ali advogando, que não está sendo punido, a sociedade sabe que ela está contratando, está tendo um advogado, está sendo vigiado, entre aspas, pela advocacia. Toda a profissão tem o seu tribunal, né, a sua comissão de ética, porque nós temos a ética profissional e os deveres do advogado e também as garantias do advogado para proteger seu cliente, que são as famosas aí prerrogativas que também são cuidadas pela OAB. É que antes, tanto a comissão de ética e disciplina e prerrogativas como o tribunal de ética, eles ficavam bem na entrada da farmácia. E a farmácia sempre foi um local de muita circulação. Então, às vezes criava algum constrangimento, porque assim, se o direito de protocolo, a pessoa vai lá e protocola uma reclamação contra o advogado, não tem como impedir isso. Obviamente o advogado se defende, obviamente ele não tendo responsabilidade, aquilo é arquivado. Mas causava algum constrangimento aquele colega entrando lá, porque, poxa, outros colegas iam, será que ele está fazendo lá na ética, né? Exatamente. Criava aquele desconforto, né? Então, o que foi feito? Naquele espaço onde era o TED, que é do lado esquerdo de quem entrava na farmácia, será um laboratório de análises clínicas, que vai ser inaugurado nos próximos 20 dias no máximo. Então nós tiramos um aspecto que era mais administrativo e agora tem muito mais a ver com a farmácia. E do lado direito, onde era a comissão de ética, aumentou-se, ampliou-se a farmácia. Então, para o bloco mais antigo, aquele bloco onde tem um auditório, na parte de baixo, onde já tem as salas de audiência, de instrução, ficou o TED e ficou a comissão. Então fica muito mais fácil e muito mais preservado, porque aquele espaço ele só é frequentado pela parte administrativa, né? Então fica muito mais racional a utilização. Exatamente. E também para os funcionários, né, que tem que fazer as instruções, os conselheiros fazer os julgamentos. Então fica essa parte mais administrativa e o bloco mais recente na parte de cima, completamente CASP, embaixo espaço de coworking, Escola Superior de Advocacia e a diretoria. Tá. E a Escola Superior de Advocacia, né, apresenta vários cursos de capacitação para advogados, né? E agora parece que tem uma facilitação que a pessoa que tem anuidade da OAB paga pode abater esses valores dos cursos, né? Isso ajuda bastante também a jovem advocacia a ter um acesso, né? Porque no começo da carreira é tudo difícil, todos nós passamos por isso, né? Em qualquer carreira que a gente segue, a gente tem uma dificuldade inicial, né? Sim. Então, dentro da ESA, né, que é a Escola Superior de Advocacia, né? As pessoas têm algumas facilidades também desses cursos, né? E a multidisciplinariedade também, né? Qual que é a relação da OAB com a ESA, com a Escola Superior de Advocacia? A ESA, ela é um braço da OAB, né, que visa a formação, o aperfeiçoamento da advocacia, né? Uma formação mais voltada para o advogado, porque na faculdade, na graduação, né, a gente aprende o direito, mas assim,
você pode seguir a carreira da magistratura, do Ministério Público, ser delegado de polícia, né? Então, assim, a faculdade ela não te dá um viés, né? E a ESA, a Escola Superior da Advocacia, ela vai proporcionar um ensino voltado para a advocacia, para moldar o advogado, para que ele tenha um instrumental para poder trabalhar. Porque, assim, as lentes da advocacia é muito diferente das lentes da magistratura, do Ministério Público, do delegado de polícia e talvez de outras carreiras da advocacia pública, né? Então, essa gestão capitaneada pela doutora Patrícia Vanzolini trouxe uma inovação que é a anuidade de volta. Então, você que paga anuidade, você consegue usar ela de volta em créditos para pagar os cursos da ESA. Lembrando que a Jovem Advocacia tem cursos gratuitos, inclusive um curso que nós formatamos aqui. Já sobre exatamente. Que não foi só lá em São Paulo que inovaram, não. Vocês inovaram exatamente. Presencial. Exatamente, né? Sem querer comparar, mas é uma ideia nossa. Mas assim, sem querer comparar, nós somos os melhores, né? Não nesse sentido. As ideias convergiram. Não, mas não nesse sentido. Mas as ideias convergiram. As ideias convergiram, mas assim, sem menoscabo a graduação, e, enfim. A gente buscou levar para a advocacia aquilo que não está nos livros, aquilo que nós aprendemos durante a nossa formação como advogado. É a tal da cultura da advocacia. Exatamente, né? Então, a gente ali tentou explicar para a advocacia, transmitir para a advocacia, os meus quase 20 anos de advocacia, aquilo que eu comecei lá apanhando, enfim, dando murro em ponta de faca. Então a gente tenta fazer a vida da advocacia mais fácil, né, transmitindo esse conhecimento. Mas voltando à ESA, então hoje a advocacia e a Jovem Advocacia já tem, por exemplo, exemplo desse curso que o Nutti vai falar, que ele é gratuito. E nós atuamos como professores, e eu não tenho nenhuma pretensão de docente, mas ali eu fui falar com coração, fui falar de colega para colega. A gente não cobrou nada, absolutamente nada. É um curso que foi 100% gratuito, né? E os jovens advogados, eles têm um desconto. E vai ser renovado esse curso. Exatamente. Outras edições. Agora é o seguinte, cada outorga de carteira, a gente vai esperar 1, 2 outorgas, juntar ali por volta de 100 colegas e fazer, né? Então vai ser que meio que uma escola de formação mesmo. Igual quando o juiz passa e vai para a escolinha de juiz, o promotor, né? Tem essas escolas nessas carreiras, a gente vai fazer isso. Vai criar essa cultura da advocacia mais experiente, passar para o mais jovem aquilo que aprendeu com o passar do tempo. Mas só para... Vamos fazer só uma chamadinha. Claro. Você fala assim, ó. Então você, jovem advogado, que quer saber sobre o que os velhos advogados, não tão velhos assim, passaram durante a vida deles e quer aproveitar, permear todo esse conhecimento para que você não erre onde as pessoas já erraram, você está convidado a se inscrever num desses cursos que a gestão da OAB está promovendo para você saber tudo aquilo que as pessoas já apanharam para você não apanhar, pelo contrário. Passar essa informação para frente também e capacitar cada vez mais a advocacia. Então, participe, hein? É isso. Vamos lá. Mas agora, só para concluir a questão da ESA, então hoje a advocacia, não só a jovem, como a velha guarda, enfim, todos têm esse benefício da anuidade 100% de volta. Você pode fazer um curso de especialização, você pode fazer um curso de difusão, você pode fazer, enfim, todos os cursos que estão lá na ESA, você usa os seus créditos para pagar aquilo e se aperfeiçoar, porque a ferramenta do advogado é a cultura jurídica. Quando foi criado pela ESA estadual e pela OAB, né? Essa anuidade de volta, eu me lembrei, até falei isso uma vez que numa solenidade, né? Que às vezes os pais falam, todos devem ter ouvido dos pais, eu vou te dar alguma coisa que ninguém pode te tomar, que é cultura, conhecimento. Uhum. É o que está sendo feito. Exato. Às vezes, vou cobrar anuidade mais barata, não sei se é possível ou não é possível, mas o dinheiro você vai gastar com outra coisa. Mas aquela situação de ele já ter um voucher, um crédito, ele ou ela, advogado, de todas as idades, para fazer cursos, e os cursos, modestamente, são muito bons. Muito bons. Corpo docente de primeira linha do Brasil, né? Então, isso traz ao advogado algo que ninguém vai mais tomar dele, que é cada vez mais conhecimento, e vamos combinar que é praticamente sem custo. Né? Praticamente sem custo. Claro, se o curso for um pouco mais o valor o investimento for um pouco maior do que ele tem de crédito, mas mesmo assim abate bastante. Então essa foi uma das
das iniciativas, entre várias, né, que realmente enche os olhos, viu? Enche os olhos. Bom, vai falar alguma coisa? Eu queria falar que quando eu comecei, né, a advogar em 2004, não tinha processo eletrônico, né? E, enfim, a gente começando ali sozinho, com muitas dúvidas, né? E a gente via já aqueles monstros sagrados da advocacia. E assim, quando entregava um processo, a gente ia lá dar uma olhada, né? Claro, que não fosse gravado com a cláusula de segredo de justiça, como é que era a peça dele e tal, né? Então sempre na advocacia sempre teve isso, né? Você proteger aquele know-how, né? Os escritórios protegerem o seu know-how para que outros advogados não tenham acesso. Com a virtualização e digitalização dos processos, isso não existe mais. Se eu quiser saber os processos do NUT que não estejam em segredo de justiça, eu fico sabendo. Se ele quiser saber dos meus, se eu quiser saber dos seus. E eu acho que a gente precisa, que nem eu falei no início, elevar o sarrafo da advocacia, né? Não tem que ter medo de sombra, tem que passar, sim, o conhecimento para frente, claro, e elevar o nível da advocacia, um nível de excelência, excelentes advogados, que os juízes, quando se depara com um bom advogado, às vezes tão preparado quanto ele se sente mais seguro de dar a sentença, né? Eu já ouvi isso de vários juízes. Bons advogados ajudam muito, não são todos bons, mas assim, a gente tem essa missão, a gente tem, vamos dizer assim, esse projeto de poder elevar o sarrafo para todos terem um ponto de partida justo, igual, para disputar o mercado de trabalho, que é grande, todo mundo terá o seu lugar ao sol. Essa disputa do mercado de trabalho, né? É legal essa conversa, né? Porque a gente sempre ouviu falar, né, daquela história, não, os advogados têm nome, têm renome, né? E isso hoje atrai mais clientela para eles. É claro que a pessoa que forma um nome vai ter mais clientela, sim, não tenha dúvida, né? Mas a gente tem percebido hoje, né, com essas questões da informação, da questão da procura em sites de busca, né, no sim, Google, por exemplo, a gente tem percebido uma certa penetração maior dos advogados mais jovens, porque hoje a sociedade nem sempre sabe quem é o melhor advogado, né? Todos são advogados. Sim. E a gente tem percebido que aquele que atende primeiro e mais rápido e que dá mais atenção, ele tem sido privilegiado. A gente pode dizer que essa era da informação, essas novidades que nós tivemos com a tecnologia, está dando uma maior possibilidade do jovem advogado engrenar mesmo na carreira e competir com igualdade ou com menos desigualdade com os escritórios mais antigos? Todo começo, acho que de toda profissão não é fácil, né? Vamos pegar as outras profissões mais tradicionais, o engenheiro, o médico, o dentista. Ele não abre o consultório, não abre o escritório cheio de clientes, né? Então aí ele tem que conquistar o seu espaço. Essa situação que você mencionou me parece interessante, porque esses advogados mais renomados também, muitas vezes, pelo próprio renome, a pessoa se sente, às vezes, não vou naquele escritório lá, que lá deve ser muito caro, não sei, quem sou eu, né? E o que eu posso deixar a população tranquila é que todos os advogados que passaram na OAB, portanto são advogados, são excelentes. E né? falando em O que o Silveira falou era só para... É o seguinte, quando ele falou que o juiz gosta do advogado, é que o advogado está preparado para a causa, está dedicado à causa. Então isso que é importante. E essa agilidade da informação pode ser útil, sim. Eu acho que é muito útil para todas as faixas da advocacia. Eu sei que o trabalho de vocês, né? Já falei no começo aqui da nossa conversa de hoje. Aliás, nós temos ainda aqui mais uns 10 minutos, 15 minutos de conversa. Já? Né? 43 minutos, já não temos aqui, né, um tempo de conversa. Né? Mas eu sei que é árduo o trabalho de vocês, né? Essa questão de você conciliar o escritório, né? Tem muitas coisas que as pessoas não vê, para que a justiça ande e que haja uma fiscalização, embora não seja um poder direto, um dever direto da advocacia, mas vocês fazem também, por exemplo, acompanhamento de como a justiça anda, fazem vistoria, entre aspas, vou falar vistoria para que todo mundo possa entender, né? Dentro dos fóruns, dos juízes, das varas, né? Como é que funciona esse trabalho da OAB junto a essa fiscalização, entre aspas, do poder público? Periodicamente, cada vara judicial passa por uma inspeção ou correição. Vocês devem ter feito umas 10, 15 inspeções? Não, foi muito mais. Por volta de
Não pode lembrar, mas foi todos. Não, mas por volta de 47 já. É, porque tem no Ministério Público também, tem as delegacias, cartórios. Então, o que faz? extrajudiciais. Nós designamos 1 ou 2 colegas, na Polícia Federal também. Polícia Federal, exatamente. Então, nós desligamos 1 ou 2 colegas para acompanhar essa correição, e esses colegas também ficam à disposição da advocacia para receber informações, tal situação está estranha, tal isso está demorando demais, ou não deixou verificar o processo. Porque a situação que está incomodando aquele colega. E isso é levado à correição, né? Então, a OAB, ela participa, podemos dizer que uma fiscalização, né? Junto com o próprio poder constituído daquela função, para que seja atendido. E nós temos que nós temos que saber que também os outros poderes, eles precisam da advocacia para que eles entreguem o serviço que eles têm que entregar. E nós também. Então, é um sistema jurídico, né? Um sistema judicial, que se faltar uma cadeira com 3, 4 pernas, se tirar uma, não vai funcionar. Então, essa interação mais propositiva e institucional, que é o que se espera, é o que se tenta se obter e vem se obtendo. Conta pra gente, é claro, né, que vocês, antes de estar na diretoria, vocês não eram diretores, né? Foram diretores em outras gestões, né? Desde quando vocês não estavam na diretoria, sob qualquer condição, o que surpreendeu vocês quando vocês chegaram e falaram assim, não, agora nós estamos numa diretoria, não é só necessariamente nessa, vocês participaram de diretorias anteriores também, né, com outros cargos. O que surpreendeu vocês? Falaram assim, nossa, eu não sabia que era assim, eu não pensava que era assim. Olha, eu sei quase tudo. Veja bem, na gestão anterior, né, no time, a gente estava junto na passada. Estava junto, ele né? era o secretário-geral, era o tesoureiro. Exatamente. O Nuti cuidava do dinheiro e eu administrava. Você gastava. Do pouco dinheiro. Não, então, eu sempre fui mão fechada, né? O Nuti sabe que eu sou bem mão fechada, mas assim, eu cuidava mesmo das pautas, assessorava o presidente e executava tudo que o Luiz Vicente, enfim, as políticas que o Luiz Vicente determinava, né? E olha, eu acho que eu não achava que era assim. Veja bem, é óbvio que você acha que você tem um poder de transformação muito grande, e de fato tem. Mas assim, a OAB ela pode muito, mas não pode tudo, né? Então tem muita coisa que a gente sente um tanto quanto impotente, né? Por exemplo, você perguntou sobre a nossa fiscalização, né? No judiciário, inclusive assim, é válido mencionar que os próprios juízes nos convidam, nos oficiam para participar disso. Para eles é importante também ir lá a advocacia e atestar. É óbvio que a gente tem um problema de celeridade processual, isso é muito cobrado pela advocacia, mas a gente está com um judiciário bem sucateado. Vocês podem ter certeza, né? Pela a maior parcela da magistratura, eles queriam estar produzindo muito mais, mas não conseguem porque não tem mais mãos, né? E a informática, ela não resolve tudo. Se não tem ser humano ali por trás, a coisa não anda, né? Mas enfim, é de fato a gente poder melhorar a vida da advocacia, então, né? Eu achava que podia mais. Eu achava que podia mais, mas assim, a gente tem que também saber das limitações que a instituição e o que o cargo impõe, né? Você conhece que estão do lá, né? Exatamente. Não é fácil você conciliar, e digo, nós buscamos estar ali, então, portanto, não estou aqui reclamando e nunca vou reclamar de nada. Eu quis estar ali, eu amo estar ali, né? Apesar que de passagem, o nosso trabalho é justamente, eu vinha conversando com o Alexandre Nutti, né, é de formar novas lideranças, né, para que a instituição seja cada vez mais oxigenada, enfim, que novas ideias, novas pessoas, novas mentalidades estejam lá dirigindo. Mas, de fato, assim, é um pouco frustrante saber que a gente não consegue também fazer tudo que a advocacia queria, né? A gente tem uma limitação de tempo, de espaço, de orçamento, e também não é tudo que está sob os nossos domínios, né? Mas a gente faz o melhor que nós temos, a advocacia pode ficar tranquila que nós entregamos ali, sem sombra de dúvida. Olha, eu vou dizer que ter ingressado na primeira vez na chapa, na diretoria, eu falo isso até com uma certa emoção.
Eu realmente não tinha ciência. Mentir só, gente. Momento emotivo do nosso Não, eu sou emotivo. seu direito. Mas um momento. Não, mas é o seguinte, eu não sei do fundo se do coração, do fundo da eu alma. não conhecia tantas realidades que Ribeirão Preto tinha. As negativas, óbvio, as positivas a gente sabe. É. Né? E tantas dificuldades que muitas vezes alguns colegas tinham e passavam, né? Então isso foi a primeira questão que me impactou. E aí a gente tenta trabalhar, né? Obviamente, como disse, das limitações que o Silveira falou, mas no que importa ao colega, a gente consegue realmente auxiliar em várias situações. Então essa situação foi a que realmente isso eu não sabia. Outra questão que eu não sabia é que era tão burocrático a administração da OAB, né? Da tesouraria principalmente. Agora, nessa gestão, continua sendo muito sério, é auditado, tudo, mas vem sendo criado uma autonomia maior para a subseção. A gente não tinha uma autonomia muito grande de trabalho. Mas é isso que o Alexandre falou, mas o aprendizado que mais é interessante para mim, isso aí é uma nova realidade, igual você perguntou, é o tanto de pessoas que a gente encontra, que a gente conhece, né? Eu gosto de encontrar gente, todos nós, né? O advogado gosta de gente, né? Que ficou muito tempo fechado, então a riqueza, eu acho que é essa, né? É bem legal. Você vem de família de advogado também, né, Nuti? Eu conheci seu pai. Meu pai, ele era advogado, né? Só que meu pai teve uma carreira um pouco diferente. Ele fez química industrial, química pura, trabalhou na área de defensivos agrícolas depois de muito tempo. Aí ele fez quase o curso inteiro de administração, ele resolveu fazer direito. Aí ele deixou a profissão, ele tinha um cargo alto, multinacional, para começar a advogar. Então meu pai começou a advogar em 78, né? Então ele tinha, não sei, quase 30 e poucos anos. E aí depois eu que fui fazer direito. Em 85, terminei em 89. Raimundo Nuti. E a minha mãe com ciúme foi lá e fez direito também. Beleza. Aí meu irmão fez também. O Alexandre não vem de família de advogado. Não, mas não. Sabe quando eu te vi pela primeira vez? Eu nunca, assim, não sei porquê, eu falei, cara, não é paixão não, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro de você. Paixão de amigo. Eu lembro de você, a gente não era colega, né? Eu lembro de você quando você era criança, adolescente, deve ser bem mais novo que eu. Bem mais novo. Muito mais novo. Uns 30 anos mais novo. Do Regatas, o clube de regatas. É um clube em Ribeirão Preto. Eu lembro de você lá, né? Eu frequentei lá, sim, principalmente os carnavais. Até aquela época, né, da infância e da adolescência que a gente vai muito nos clubes, né? E não só, fui no Caiçara, enfim, meu pai levava a gente para vários clubes aí, enfim, foi uma parte muito feliz, assim, da minha infância, né? Que naquela época os clubes eram pujantes, né? A sociedade de fato se ninguém tinha piscina em casa, né? Ninguém tinha piscina em casa, né? Enfim. E eu continuo achando que é uma fria piscina em casa, né? Mas tudo bem. Eu também acho. Mas o que era interessante nessas épocas aí... Até quando é aquecida a piscina. Ninguém usa. A minha piscina tá lá pro gato beber água. Mas o que era interessante desses bailes, não tem nada a ver, é que iam os pais, os avós, de todos, né? Então era um ambiente que a gente tinha se sentia completamente livre, mas era um ambiente de convivência social e de respeito. E eu acho que essas situações de ter várias pessoas de várias gerações em determinado ambiente, eu acho que hoje não tem mais. Não sei se é bom ou ruim, mas eu sei que não tem. No começo, quando 1 ano, 2 anos, 3 anos faz diferença. A pessoa que tem 15, outra tem 10, é uma diferença grande. Mas quando chega nos 70, 80... Não, aí não faz mais. Meu pai fez aniversário esses dias, 85 anos. Aí eu falei, pai, vamos fazer uma festinha, convidar seus amigos. Falei assim, quais? Morreram todos, né? Não tem mais ninguém, né? Falei assim, sente vitorioso, falei, bom, né? E qual foi sua decisão de ser advogado? Olha, eu sempre fui um questionador nato, né? Um implicante, enfim, foi bem natural, assim, escolher o direito. Eu não me vejo fazendo outra coisa... E eu digo assim, dentro das carreiras jurídicas, eu não me vejo fazendo outra coisa senão a advocacia. Nesse curso me perguntaram, onde você errou? Eu falei, não errei nada, errei. Mas assim, tudo eu transformei em aprendizado, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo e mais um pouco. Sem pestanejar.
advocacia na veia. Eu sou advogado, nasci advogado. Desde da barriga da minha mãe lá pequenininho, né? E só aquela questão lá que você perguntou, né? Qual que foi a dificuldade ou que nos deixou admirado na OAB? Eu queria deixar muito claro para a advocacia. Todos, sem exceção nenhuma, têm condições de estar lá na OAB. Basta ser advogado. E nós não somos diferentes, né, Nuti? Em nada, absolutamente em nada. Quem me conhece sabe que, enfim, chama de diretor, fica até constrangido. Que diretor? Não tem isso, né? Essa presidência, já sou velho, me envelheceu uns 15 anos. Eu falo, não chama de doutor aparece, agora. Né? Doutor, vice-presidente e tal. Eu falei, não, para, me chama de Silveira ou de Alexandre. Entre colegas. Ou de Xandão, enfim, tá tudo certo, sabe? Xandão não vai me chamar. Não, te guardar das devidas proporções. Muito embora você tenha um estereótipo mais Xandão do que eu, né? Mas enfim, a minha mãe me chama de Xandre, tem amigos que me chamam de Xandão, outros de Ale, outros de Silveira, enfim. Mas só não me chamem de doutor e de diretor porque eu não me sinto bem. Eu sou tão igual quanto qualquer advogado, sabe? Tô ali vamos dizer assim, na planície com todo mundo. Tranquilo. Bom, eu quero que vocês falem só uma palavrinha final nos minutos que nos restam, mas antes eu quero convidar você que ainda não conhece, porque nós começamos agora o nosso podcast Seu Direito. Como eu disse aqui, nosso propósito é educacional, é dar informação, conscientizar as pessoas dos direitos que elas têm para que elas possam exercer os seus direitos por intermédio do advogado, que é o soldado da sociedade, né? Então, nós temos aqui nossas próximas pautas, falar sobre diversidade sexual, diversidade racial, falar sobre direito das mulheres. Então, olha, acompanhe a gente, se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe o nosso podcast e mande sugestões para as próximas edições. Para a gente concluir, uma palavrinha final de vocês dois. Rapidinho. Bom, eu queria parabenizar pela iniciativa do podcast. Acho que vai ser muito importante para esclarecer um pouco mais como funciona a OAB, a advocacia, para todos os colegas e para toda a população. E convidar todos a seguirem o Instagram da OAB, e que nós temos vários eventos, tanto jurídicos como multidisciplinares, com outras entidades de Ribeirão Preto que têm interesse para a sociedade como um todo, não só para a advocacia. Então, a OAB está de portas abertas, é um espaço comunitário, um espaço da cidadania. Ok, 1 minuto, Alexandre. 2 recados. Para a advocacia, estamos juntos, advogada e advogado, contem conosco. Contem com a OAB, frequentem a casa, nos procurem, não hesitem em nos procurar, tá? Estamos lá à disposição, a gente está lá para poder facilitar a vida de vocês. E para a sociedade, confiem na advocacia. Sem advocacia não há justiça, tá? O advogado, ele é um agente de transformação social e precisa ser prestigiado. Portanto, eu peço isso. Sociedade, confiem na advocacia. Informação, instrução, conscientização, educação é aqui no Seu Direito.